Olá, como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom fim de semana, né? Bom feriado. Lembrando, rotina é uma parte fundamental para que nós possamos atingir nossos objetivos, ok? Então, espero que todos vocês aí estejam se dedicando, estabeleçam ordens, uma rotina de estudo para acompanhar cada uma das aulas e assim poder desenvolver os conceitos, os conteúdos e os conhecimentos, tá? Então vamos falar hoje sobre herança genética, né? Nossa aula anterior foi sobre genética, algumas estruturas de como acontece, então, aquelas quebras dos genes nos cromossomos, nos DNAs, que vão formar novos DNAs, que vão sofrer mutações, que vão levar essas novas características a novos indivíduos, a novos descendentes. Isso é dado ou chamado de herança hereditária. Então, como acontece a herança hereditária, né? A herança biológica é constituída por todas as características morfo e fisiológicas herdadas pelos pais. Então, essa herança biológica ou herança hereditária é dada pelas características herdadas do pai e da mãe, tanto as morfológicas quanto as fisiológicas, tá? Sempre haverá diferença, sempre. Todos vocês, ou a grande maioria de vocês, eu, por exemplo, tenho 6 irmãos, e nós somos 6 pessoas diferentes, ainda que sejamos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então nós temos características diferenciadas porque a combinação genética fez com que estas variações ocorressem, né? Estas combinações ocorressem, essas modificações acontecessem, tá? Desenvolvimento do estudo da herança genética, mas muito ainda para fazer. Então, essa herança genética é a ciência, é a parte da ciência genética que estuda esta herança, que estuda esta codificação, este entendimento de todo o código genético que é transmitido de um ser para outro, mas que sofre recombinações, né? Porque lembrem, nós somos seres diploides, temos 2 Ns dentro dos nossos núcleos, de todas as nossas células, mas um N vem do pai e outro N vem da mãe. Então, esta combinação de 2 novos Ns forma um novo indivíduo com possibilidades diferenciadas, mas nós vamos ver que essas diferenças, possíveis diferenças, elas são restritas e nós vamos entender hoje como que elas se restringem, tá? A transmissão das características hereditárias seguem leis e princípios estatísticos, é isso que eu falei, são restritas, elas seguem sempre algumas leis e alguns princípios de transferência, de hereditabilidade, tá? Estudo da genética surgiu por Bartenson em 1906, então ele começou a estudar como é que uma característica genética se transferia de um pai para um filho ou de um indivíduo para o seu descendente, né? Tá? Então, aí, genética é a ciência que estuda a fisiologia da hereditariedade e da sua variação. Então, como que essas heranças hereditárias, né, se transmitem e como elas sofrem alterações ou variações, tá? O pai da genética foi Gregor Mendel, né, que viveu aí até 1884, 1822 a 1884. Vejam, pessoal, 1884. Ele não tinha toda a tecnologia que a gente tinha. Ele tinha condições muito mais difíceis do que nós temos hoje. E ele, assim como vários outros cientistas, conseguiram desenvolver muita coisa, desenvolveram toda a base da ciência, né, para as nossas vidas e que nós usamos até hoje no nosso dia a dia,
certo? Para ver como foram geniais essas pessoas, né? Foram fantásticas. Então, nosso muito obrigado a todos eles. Demonstrou, então, cientificamente que os caracteres hereditários seguem fatores, que são genes, né? Transmitidos de geração a geração por meio dos gametas. Sabemos que os gametas são as células de reprodução dos organismos masculinos e femininos, né? A herança de caracteres se dá por genes ou por fatores existentes nos cromossomos e transmitidos de geração a geração por meio dos gametas no momento da reprodução. Então, isso ocorre no momento da reprodução. É no momento que o espermatozoide fecunda, entra no óvulo feminino e tem a primeira integração destas duas células através da troca do material genético que está no núcleo das suas células, no núcleo do espermatozoide e no núcleo do óvulo. Então haverá recombinação genética. Então os genes aí vão se recombinar. Esta recombinação genética desta célula, que será dividida em duas, os blastômeros, e depois todas as outras divisões que a gente já viu, né? A mórula, a glástula, e aí sucessivamente, até formar um embrião, até formar uma nova vida, até formar um novo ser. Todos esses vão ter sempre a mesma combinação genética. Então, aquele material combinado lá no momento que o espermatozoide fecundou o óvulo e trocaram seus materiais genéticos, recombinaram seus materiais genéticos, esta nova combinação será levada para todas as outras células, consequentemente, para todos os outros tecidos, órgãos e sistemas do organismo. Sabemos que alguns vão ser ativos e outros vão ser inativos, dependendo de onde ela estiver, né? Tá? Nós temos então os cromossomos sexuais. Eu chamei a atenção de vocês dos 22 cromossomos do código genético humano ou do genoma humano, mais os cromossomos sexuais, que são o X e o Y. X é da mulher e Y é do homem, né? Tá? Cromossomos não sexuais ou os cromossomos autóssomos, né? Ou autossomos, tá? Ok? Então, exemplo, forma do cabelo, pigmentação da pele, normais e albinos, tipo de cabelo, crespo, liso, loiro, preto, moreno, vermelho, né? A forma que for, a cor que for, né? Tipo de sangue, AB, O, né? Então, o tipo de sangue também é determinado lá no momento da união do espermatozoide, do núcleo do material genético do espermatozoide com o material genético do óvulo, tá? Cada variedade é determinada por um gene. Então, a forma do cabelo é determinada por um gene, o tipo do olho é determinado por outro gene, a cor do olho é outro gene, e assim sucessivamente, né? Genes que determinam variedades diferentes são ditos alelos, né? Tá? Genes, então para cada gene nós temos um alelo, nós temos um conjunto de alelos, uma dupla de alelos. Nós vamos já falar desses alelos. Então, alelos são formas diferentes de um mesmo gene que determinam variações de uma mesma característica. Para eu não adiantar, segurem aí a curiosidade de vocês já vão entender esse fantástico modo de variação genética, né? Essa reprodução, essa transmissão, essa atuação genética, né? Que são os genes, os alelos, tá? O gene para a pigmentação normal é alelo do gene para albismo, né? Tá? E assim sucessivamente. O gene do cabelo liso é alelo do cabelo crespo. O gene do cabelo loiro
possui um alelo, né? Então o gene para a cor do cabelo possui um alelo para loiro, para branco e um alelo para preto. Aí eles vão se combinar e vão ter as suas diversas cores, né? Certo? A localização. Então, um gene está localizado no cromossomo, né, em células diploides. Todos os genes devem estar presentes. Então, eu falei para vocês, nas nossas células 2N, nós somos seres diploides. Então, todas as nossas células têm gene 2, tem dois cromossomos, né? Tá? Em todos os cromossomos indivíduos, tem 2 Ns, né? Certo? Forma, tamanho, característica dos cromossomos, isso vai formar o cariótipo, que é um mapa genético. Eu já mostrei em aula anterior aquele mapinha com os 23 cromossomos, né? De diferentes formas, diferentes cores e tamanhos, tá certo? Forma, tamanho e número de cromossomo é característico de cada espécie. Então, a espécie humana tem 23 cromossomos duplos que formam 46, né? Tá? Macacos, os ratos, as baratas, os insetos, as aves também têm cromossomos, um conjunto de cromossomos, tá? Nós, seres humanos, temos 23, como eles são duplos, dizemos que temos 46, né? Cada gene está em uma posição específica. Então, se pegarmos um cromossomo, cada gene está em uma posição específica, certo? Lembra, eu falei para vocês das alterações dos genes ou das alterações das bases nitrogenadas num determinado gene, que é um ponto onde ele está dentro do cromossomo, né? Então ele pode sofrer alteração ali naquele gene, naquele ponto, mas os outros não sofrerem alteração. E se isso acontecer numa célula onde aquele gene não tem função, ele não vai se manifestar. Ele vai ficar ali, de repente ele vai ser substituído, né? Ou não vai ser transmitido porque ele está numa outra célula que não na célula de reprodução. Agora, se for na célula da reprodução, que são os gametas, aí ele pode, essa alteração, vir a causar ou ser transmitida para o seu descendente, tá? A posição do gene para uma característica é específica de cada espécie, né? A gente já comentou sobre isso. A posição ocupada pelo gene e seu alelo é o locus genético, né? Locus é singular, que é a posição onde aquele gene está no cromossomo, tá? A soma dos vários locus, ou a soma dos vários genes, em cada gene em seu loco, nós chamamos de loci, tá? É o plural de locus. Então, todos os genes estão em locus específicos, né? A soma de todos os locus formam o loci, tá? Ok? Então, olha lá um exemplo. Par de alelos dominantes homozigóticos, tá? Aqui está escrito em espanhol, tá? Mas essa figura serve para apresentar para vocês. Olha, nós temos o par de gene PP. Ele está nessa posição e os dois estão escritos com a letra P maiúscula. Isso é muito importante. Aí depois nós temos outro par de gene com 2 alelos, né? Azinho. Aí nós temos e também é homozigoto. Então, homozigoto, por quê? Porque são iguais. P maiúsculo com P maiúsculo, A minúsculo com A minúsculo, né? Mas aqui nós temos o heterozigoto. Então, um alelo é dito recessivo, nós vamos falar melhor. Então, ele é representado com a letra minúscula e o seu alelo é dominante e é representado pela letra maiúscula. Então, toda vez que nós observarmos no código genético o gene com uma letra maiúscula, a gente vai saber que aquele é dominante. Se for com uma letra minúscula, a gente vai saber que ele é
recessivo. Dominante porque ele vai dominar a característica. Está presente, vai manifestar obrigatoriamente a sua característica. Recessivo, ele está ali e só vai manifestar a sua característica se não houver um gene dominante, que nem é o caso aqui, 2 recessivos. Então, como eles são 2 recessivos, eles vão manifestar o caráter recessivo, né? Posso dizer para vocês, por exemplo, que eu com olhos verdes, olhos claros, ou minha pele mais branca, é uma grande possibilidade que eu tenha genes recessivos para a cor dos olhos e para a cor da pele somente recessivos, né? Podem haver combinações, eu falei para vocês que eles vão estar sujeitos a leis, a regras, a princípios, vão estar bem restritos, mas lá para frente nós vamos falar sobre esses cálculos genéticos de como então determina-se o quanto um gene vai ser recessivo, forte ou fraco ou não, né? Tá? Então, olha lá, genes alelos, agora estamos em inglês, essa aqui é uma aula, assim, de várias línguas, né? Português, inglês, espanhol, poderia colocar outras línguas para vocês aqui, mas não é o caso, vamos ficar só nessas aqui, que dá para vocês entenderem. Então, genes, o locus do gene, então ele está nesta posição. Este gene, vamos chamar ele de A, ele nunca estaria nesta posição aqui, tá? Aqui nunca, porque a posição dele é esta, né? O gene P nunca estaria aqui, porque a posição dele é A, é lá, tá? Ok? Então, isto é o locus do gene. Cada gene tem o seu locus, tá? Os genes alelo ocupam o mesmo locus do mesmo par de cromossomos homólogos. Então, nós temos cromossomos homólogos. Então, o par de alelos, ou o gene com seus alelos, está na mesma posição, tá bom? Para quê? Para que quando faça a divisão, a gente assegure que ele vá para uma mesma posição e o outro cromossomo que vier e fazer sua paridade vai parear na posição correta, tá? Nas células 2N, os cromossomos ocorrem aos pares, né? Então, tá vendo aqui o pares, né? Um de origem paterna, outro de origem materna. Já falamos e repetimos isso várias vezes. Com genes para a mesma característica. Então, a cor do olho vem um alelo, vai vir um alelo do pai e um alelo da mãe. Na mesma posição, eles vão se entender e vai definir qual seria ou qual será a cor do olho do descendente, né? Por exemplo, a minha filha tem olho castanho, porque a mãe dela, né, tem olho castanho que é dominante, olho claro é recessivo. Então ela não tem um olho castanho tão forte quanto o da mãe, mas ela tem um olho castanho porque o gene do olho castanho, o alelo castanho, é dominante sobre o alelo de olho verde, tá? Ok? Com o mesmo tamanho e forma. São chamados os cromossomos homólogos, tá bom? Né? Então vamos lá, genótipo. O que é o genótipo? O genótipo é aquele mapa, é aquelas características existentes dentro do mapa genético, tá? Então, estamos olhando só para dentro da célula, não estamos olhando para o meio ambiente, não estamos olhando para as interferências que o meio ambiente vai causar no organismo. É só para o mapa genético, tá? Então, é a carga gênica que um indivíduo possui e que determina suas características. Então, aquela carga genética dentro dos 23 cromossomos vai determinar as características do indivíduo, tá? Ou os tipos de genes que possui para determinada característica, né? Genes para a forma do lóbulo da orelha, cor dos olhos, tipo de cabelo e outros, né? Hemofilia, diabetes, tá? Pelo, ausência de pelo, né? No corpo, calvície, pelo na orelha e assim sucessivamente. Bigode, barba, né? Tá?
Cada uma destas características é formada por um par de gene, então isso a gente já falou. Porém, existe a pleitropia. O que é a pleitropia? Então, lembra, pessoal, conceitos, né? Nós temos que memorizar, né? Nós temos que usar raciocínios de frente para trás, de lado para lado, e memorizar de alguma forma esses conceitos, porque eles serem fundamentais na hora de resolver um exercício, tá? Par de genes que determinam diferentes caracteres. Por exemplo, síndrome de Lobstein, fragilidade óssea, mas pela presença da síndrome de Lobstein, ele caracteriza não só a fragilidade óssea, como também a surdez e a esclerótica azulado, devido ao RNA inicial, ou RNA heteronuclear, né? Sofrer emendas, os splicings, né? Então, com aquela mudança, com aqueles cortes, com aquelas mudanças, esta síndrome causa essas mudanças, causa essas quebras, essas recombinações, e com isso, então, existe a manifestação de vários caracteres, né? Devido a um único par de genes, tá? Isso é uma anomalia, tá? E isso é uma doença, por isso é chamada de síndrome de Lobstein, tá? Agora o fenótipo. Fenótipo é a interação do gene ou do código genético com o meio ambiente. Então, essa interação vai fazer com que os seres vivos se tornem, ao longo do tempo, sofram algumas alterações e vai formar, então, as características fenotípicas daquele indivíduo, e podem ser transmitidas para os seus descendentes. Quando que elas podem acontecer? Quando estas modificações acontecerem nas células de reprodução, né? Quando elas acontecerem nas outras células, que não de reprodução do organismo, elas podem não vir ser transferidas para seus descendentes, tá? A menos que se faça o que eu já expliquei em aulas passadas, a clonagem, onde a gente tira pedaços de uma célula, pedaços de um cromossomo, o gene que a gente deseja, e implanta numa nova célula para transmitir aquela herança que nós desejamos, tá? Então, é o resultado das interações do genótipo com o meio ambiente, determinando características morfofisiológicas distintas, né? Nem sempre a interação com o meio ambiente ocorre. Por exemplo, a hemofilia independe do meio, tá? Então é isso que eu falei. Nem sempre vai haver ou o meio vai mudar. São várias as causas de modificação. A hemofilia é uma característica herdada, é uma mudança herdada que acontece lá no momento da união do espermatozoide com o óvulo, a troca de material genético, a recombinação de material genético, vai gerar a hemofilia. E aí vai ser transmitida para todos os descendentes, para aquele descendente e para seus descendentes, se houver condições de combinações, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, uma concha do mar, né? Uma concha com suas diversas formas, cores, desenhos, que possuem o mesmo material genótipo, porém, pela interferência do meio ambiente, por onda, calor, temperatura, exposição ao sol, né, vão sofrer ou vão ter cores diferentes. Então, olha lá, genótipo mais ambiente vai formar o fenótipo, tá? Ou outros genes. Aqui não é que está errado, isso também é uma imagem de uma literatura espanhola, tá bom? Ok? Então, é isso que acontece. Olha lá, os genes alelos são representados por letras do alfabeto, já falei para vocês. Então, eles podem ser homozigotos, quando tem as duas letras iguais, ou os dois alelos iguais, dominante e dominante, ou recessivo recessivo, então são os homozigóticos, né? Os alelos homozigóticos, ou heterozigóticos, são híbridos, possuem um dominante, um recessivo, ou um recessivo
e um dominante. Pode vir da mãe ou pode vir do pai, excessivo ou dominante, tá? Alelo dominante manifesta o caráter. Então, o que eu falei para vocês, quando aparecer um alelo de letra maiúscula, significa, né? Significa que é dominante e vai manifestar a característica daquele alelo. Se for um A minúsculo ou uma letra minúscula, ele vai ser recessivo e só vai manifestar o caráter quando ele for homozigótico para aquele alelo recessivo, tá? Se houver a presença do alelo dominante, esqueça, vai ter características do dominante, mais fortes ou menos fortes. Nós vamos ver isso mais para frente como acontece, tá? Aqui a cor da flor, ó, RRWW, né? Então a combinação de RW é WR, WR, né? Então nós temos combinações aqui, então aqui era um RR para cor, WW para uma outra característica. Então eles vão formar o quê? Indivíduos iguais, olha, 4 indivíduos iguais, porque são dominantes, RR homozigótico, WW homozigótico. Vou limpar aqui para vocês verem melhor. Homozigótico, 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 tá? Então não vai ter outra alternativa. Percebem que os descendentes dessas duas flores são todos exatamente iguais, tá? Ok? O albinismo, que eu falei para vocês, que é uma característica herdada para a pigmentação da pele, né? A pele normal, branca, preta, parda, amarela, né? Ela é determinada pela presença de um alelo dominante, letra maiúscula, né? Porém, a não presença desse alelo dominante determina albinismo, peles brancas, rosadas, né? Tá? Que não tem ausência ou que não tem pigmentação, ou seja, tem ausência de pigmentação da pele. E isso causa desproteção ao sol, né? Então eles são mais suscetíveis ao sol, tá? A melanina, que é a proteína que determina a pigmentação da pele, pode estar presente ou não, né? E é produzida pelos melanócitos presentes nas células da pele do indivíduo, herdados do processo de combinação genética dos pais, né? Nos albinos ela é totalmente ausente, né? Os albinos apresentam fotofobia, ou seja, tem restrições à luz, né? Tem problemas com a luz, defeitos de visão, então podem ter problemas de visão porque ou seus olhos são bem claros, azuis claros, ou muitas vezes transparente, né? Tá? A pele é bem branca ou rosada, desculpa, que é branca ou rosada, cabelos brancos ou amarelo pálido, olhos azuis ou até transparente. Então essas são as características do albinismo, tá? O alelo do albinismo ou da pigmentação da pele. Ah, mas por que nós estamos falando de cabelo, de visão, né? Então é uma manifestação ligada ao alelo de albinismo, tá bom? Tá? Ou tem ou não tem, está presente ou não está presente, dominante ou não dominante, tá? Ok? Por exemplo, o caráter de pigmentação da pele, né, apresenta duas características, azão, né, o A maiúsculo para dominante, azinho para recessivo, tá? Em células diploides, temos azinho, azão, azinho, azinho, azão ou azinho, azinho. Então, azão, 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 azinho, azinho, azão ou azinho, azinho. Esta combinação expressará o caráter do gene. Como A é dominante, sua presença total ou parcial determinará se a pele será pigmentada ou não pigmentada. Então, por exemplo, eu, por mais que seja branco, eu não sou um albino, porque eu não apresento as outras características do albino e minha pele tem um tom de rosa mais fraco, mas ela tem uma pigmentação, tanto que quando eu vou ao sol, eu acabo
tendo uma cor de pele mais acentuada pela ação do sol sobre a melanina. Os albinos não poderão fazer isso, tá? Ok? Então, a presença do A dominante, que determina o albinismo, né? Determinar essa pele pigmentada, sua ausência A determinará albinismo, tá? Então, vamos lá. Se eu tiver um Azão, eu tenho um alelo para pigmentação. Se eu não tiver um Azão, né, se eu tiver dois recessivos, ou seja, Azinho, eu vou estar gerando um albino, tá? Isto pode acontecer em qualquer raça. Negros podem ter descendentes albinos, tá? Japoneses, chineses, ditos amarelos, ou pardos, ou morenos, ou brancos, independe. É esta condição que é válida. Se tiver A, então vai ter pele pigmentada, se tiver azão. Se tiver azinho, só um azinho não vai ser albino, dois azinhos fatalmente vai ser albino, tá? Não vai ter outra opção, tá? Os alelos de pigmentação estão presentes em todas as células, porém só se manifestam nas células da pele. Aquilo que eu já falei em outras aulas, né? Então, os alelos para a cor de pele não vão se manifestar lá dentro do fígado, lá dentro do estômago, tá? Só vão se manifestar aqui na pele, tá bom? Então, olha lá, um azão com azão dá um azão, né? São o quê? São pigmentados, são normais, tá? Um azão com um azinho são normais, né? Tá? Um azinho com um azão são normais. Ditos normais, né? Não que os albinos não sejam normais, mas a pigmentação da pele é normal, tá? Um azinho com azinho são peles albinas, tá? Então, não tem pigmentação. O cariótipo humano possui 23 pares, a gente já viu isso em aula anterior, né? Pares de cromossomos homólogos, a gente já viu hoje o que é um cromossomo homólogo, né? Nas células diploides, 2Ns, porém os alelos azão e azinho estão presentes somente em um dos locos, que a gente já viu também o que é um loco, né? Então não procure um loco azão, azinho em outra posição que não for a posição já codificada, identificada e dita. Aqui está o locus do azão, azinho para a pigmentação de pele, tá? De um desses pares de cromossomos. Os outros loci, o que eram locis? Eram os vários locos, né? Então nós não temos vários locos, nós temos loci, né? Mas a gente sabe, por redundância, que significa vários locos, tá? Então, mas o plural de locos é loci, tá? Determinam outros caracteres, cerca de 20 mil pares. Ufa, é muita combinação, é muita coisa, né? Não quero memorizar, não quero saber de todos, mas temos que saber esses princípios, essas leis que regem essas combinações genéticas que vão determinar as nossas heranças, as características que serão transmitidas aos descendentes, ou por que nós temos essas características, tá certo? Genética e reprodução. Vamos falar um pouquinho da reprodução. Os gametas, que são as células de reprodução, né, masculinas e femininas, né, especializadas para a reprodução. Produzidas por meiose. Então, meiose é aquela divisão celular, né? Tá? Ok? Então, uma célula, um óvulo, um espermatozoide, só tem um N, são as nossas únicas células haploides, tá? Elas vieram no processo de meiose, tá? Ok? Onde de uma célula 2N gera-se 4 células N. Então, nós tínhamos uma célula 2N que gerou 4 células N, tá? Ok? Então, nós tínhamos uma meiose, uma mitose,
né? Uma mitose e uma meiose, e por isso nós então temos 4 células N, com apenas um cromossomo de cada par homólogo, tá? Então é o que a gente está olhando, ó, 4 células N, um N, um outro N, um outro N e um outro N. Cada um tem uma combinação genética, cada um tem uma característica genética, tá? Então nós tínhamos aqui NN, formou 2 Ns, que vai formar os cromossomos, que vão sofrer a primeira meiose e a segunda meiose, né? Tá? Então, cada um deles vai levar. Por que está vermelho e por que está azul, né? Então, como vocês percebem aqui, esta ponta aqui estava muito próxima dessa, então essas pontas sofreram uma mutação ou uma troca aqui genética dessas características, tá? Ok? E isso vai ser então levado para todos os descendentes. E é assim que se formam então as combinações dos genes por meio dos seus alelos, tá? Cada gameta possui apenas um alelo, tá? Células somáticas são diferentes, tá? As células somáticas levam e determinam as outras características como um todo. Aqui nós estamos falando das células de reprodução, os gametas, tá? Ligadas à reprodução. Ok, pessoal? Novamente, vou pedir para vocês reforçar o meu pedido. Esses assuntos vão cada dia ficar mais profundos, mais difíceis, e vocês precisam estudar. Dediquem-se meia hora para ouvir esta aula, mais meia hora para reforçar, rever, reler. Aí dediquem mais um tempo para buscar conceitos, buscar conteúdos, né, para fortalecer a compreensão de vocês, e ainda busquem exercícios que vocês possam então fixar o conhecimento adquirido nesta aula. Tá bom? Imenso prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.